sombra do psicopata. Havia algo de estranho e sinistro naquela pequena cidade no interior. Um sentimento de inquietação pairava sobre as pessoas, como se estivessem sendo observadas de perto. Os noticiários estavam repletos de histórias sobre desaparecimentos inexplicáveis, todos com um padrão perturbador. As vítimas eram jovens, bonitas e pareciam ter sido escolhidas a dedo. O temor estava instalado na comunidade, pois todos sabiam que estavam vivendo sob a sombra de um psicopata. Era uma manhã de outono quando Laura, uma estudante universitária local, desapareceu. Ela havia saído para uma caminhada matinal em uma trilha próxima e nunca mais voltou. Sua família estava desesperada e com o passar dos dias, a tensão na cidade aumentou ainda mais. A polícia estava determinada a resolver o mistério dos desaparecimentos. O detetive Daniel Martins era conhecido por sua habilidade em desvendar casos difíceis, e ele estava determinado a encontrar o responsável por esses crimes horríveis. Ele passou horas a fio examinando pistas e interrogando testemunhas, mas o psicopata parecia sempre um passo à frente. Enquanto isso, a cidade vivia sob um clima de constante medo. As ruas ficavam desertas à noite, as casas eram trancadas com múltiplas fechaduras e as pessoas olhavam desconfiadas umas para as outras. O terror era palpável. No entanto, o psicopata estava se tornando cada vez mais audacioso. Uma noite, ele deixou uma carta ameaçadora na porta da delegacia, zombando das tentativas do detetive Martins de pegá-lo. "Você nunca me encontrará. Sou apenas uma sombra na escuridão", dizia a carta. Isso deixou Daniel Martins furioso. Ele estava determinado a capturar esse assassino e trazer paz de volta à sua cidade. No entanto, a frustração estava começando a consumi-lo. Noites sem dormir e a pressão constante o levaram a beber mais do que deveria, e sua vida pessoal começou a desmoronar. Enquanto isso, o psicopata continuava a aterrorizar a cidade. Mais desaparecimentos ocorreram, e a população estava à beira do colapso. O clima de desconfiança era insuportável, e as pessoas começaram a acusar umas às outras sem motivo. O detetive Martins finalmente conseguiu uma pista sólida quando um dos desaparecidos conseguiu escapar do psicopata. O sobrevivente, traumatizado, descreveu seu sequestrador como um homem alto, magro e com olhos frios como gelo. Ele também mencionou que o psicopata tinha uma coleção bizarra de máscaras, todas com expressões perturbadoras. Com essa descrição, a polícia conseguiu identificar um suspeito, Jonathan Ripper, um homem solitário que vivia à margem da cidade. Ripper era conhecido por ser um artista talentoso, mas sua obra era obscura e perturbadora. As máscaras que ele criava eram sinistras, e muitas pessoas acreditavam que ele tinha uma mente doentia. A polícia invadiu a casa de Ripper e encontrou uma coleção de máscaras horripilantes, cada uma mais aterrorizante do que a outra. Eles também encontraram evidências que ligavam Ripper aos desaparecimentos, incluindo roupas das vítimas e um diário onde ele detalhava meticulosamente seus crimes. Finalmente, o detetive Martins estava prestes a colocar um fim nesse pesadelo. Eles cercaram a casa de Ripper e o confrontaram. Houve uma perseguição tensa pelos bosques próximos, e finalmente, Martins conseguiu deter o psicopata. Porém, a captura de Ripper revelou algo ainda mais aterrorizante. Ele não agia sozinho. Havia um cúmplice, alguém que havia escapado da captura até aquele momento. Esse cúmplice era ninguém menos que o próprio detetive Daniel Martins. A reviravolta chocante foi revelada quando a polícia encontrou evidências incriminadoras na casa de Martins.
Ele estava trabalhando em conjunto com Ripper, e os dois haviam planejado meticulosamente os desaparecimentos. Martins estava tão obcecado em capturar o psicopata que acabou se tornando parte do mal que estava tentando destruir. A cidade ficou em choque ao descobrir a verdade sobre seu herói, o detetive Martins. Ele foi preso, e a cidade nunca se recuperou completamente da traição que havia sofrido. A sombra do psicopata, que agora incluía o próprio detetive, pairava sobre a cidade para sempre.